agradeço, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido, por mais um dia, Jesus, de vitória, Jesus. Obrigado, ó Pai, pelo pão de cada dia, pelo vestuário, Jesus, pelo calçado. Obrigado, meu Deus, pela Dama, pelo Thierry, pela Mônica, o Tauan. Meu Deus, pelo teu filho, Mateus, ali em João Pessoa, a turma de Ribeirão Preto, São Paulo. Ó meu Deus, São Betinho, sim, Jesus, toda a família Nobre, Bezerra, Caetano. Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, dos teus filhos, Jesus, nesses últimos dias, Jesus. Pai, eu te peço, visita a cada lar, Jesus, aqueles que estão em conflitos. Meu Deus, visita, Jesus, arrancando tudo aquilo, meu Deus, que as impede de se aproximarem de ti, Jesus. Pai, nos ensina a ser humilde, simples e sincero em tudo aquilo, meu Deus, que venhamos a fazer, Jesus. Que possamos, meu Deus, botar em prática o que tu queres para cada um de nós, Senhor. Como a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, a longanimidade, a pacificação. Ensina-nos a compreender, Jesus, os seus pensamentos para conosco. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal. Jesus, que interfere nesta casa também, Jesus. É em teu nome que eu repreendo agora, Jesus. Pai, dá uma tarde na direção do teu Espírito Santo. Ajuda, meu Deus, a compreender, Senhor, os seus pensamentos, Jesus. Visita, meu Deus, todos, Jesus, nas nossas redes sociais. Meu Deus, que esta mensagem, esta tarde, possa alcançá-los, Jesus, e levá-los, meu Deus, a uma reflexão de que Jesus está voltando e de que nada adianta, meu Deus, termos tudo em nossa volta e se afastar de ti, Jesus. Que a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Pai, dá-nos sabedoria espiritual para entrar e sair e escandalizar o teu nome. Ajuda a andar, meu Deus, na direção do teu Espírito Santo, para que tudo o que venhamos a fazer, meu Deus, venha te agradar. Pai, toma esta cidade nas tuas mãos, Senhor. Toma as autoridades constituídas por ti, Jesus. É tudo que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Mas eu quero ler Mateus 5, o título é, ou é epígrafe, como queira falar, Sermão da Montanha, as Beatitudes. Jesus diz assim, o capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus, deles. Bem-aventurados sois vós, quando injuriados e perseguires, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui, irmãos, está esses versículos, poucos versículos, que Jesus fala. Tá, o que é a pessoa bem-aventurada, né? Primeiro passo, no capítulo 2, no capítulo 5, o versículo 3, ele diz: Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas quando a Bíblia diz bem-aventurados os que choram, a Bíblia não está falando de um choro qualquer. Há choro por perca de entes queridos, que é louvável, psicologicamente é normal. Há choro por determinados problemas. Choro de desespero. Mas Jesus está falando de bem-aventurados os que choram. Jesus está falando daqueles que se derramam, muitas vezes perseguidos, caluniados, mas em vez de reagir, ele corre de joelho. Ele corre e começa a contar as suas angústias para o Senhor. Ele começa a mostrar para o Senhor que nada é. Ele começa a mostrar chorando nos pés do Senhor e clamando por clemência, porque ele sabe que ali são apenas calúnias. São perseguições por amor à palavra dele. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E no momento de angústia e de perseguição, em que as pessoas, por ouvirem pregando a palavra de Deus, ou por se chocarem com este mundo corrompido de miséria, inclusive dentro da igreja, por não pregar uma palavra que agrade a maioria, inclusive os líderes, mas porque você é um instrumento de Deus e fala tão somente aquilo que Deus manda, todos vão te atirar em pedra. Mas a Bíblia diz que para tu não te preocupares. A Bíblia diz que serão consolados. Quem os consolará? O Espírito Santo de Deus. Quando isso acontecer com você, saiba que estás no caminho certo. Porque se estivesse no mundo, o mundo os atrairia. Mas os maiores inimigos dos crentes fiéis estão dentro da própria igreja que ele congrega. Os maiores inimigos deles não está lá fora no mundo, está dentro da igreja. O versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Irmão, você quer saber quem uma pessoa é? Mexa no que ele tem. É muito fácil as pessoas dizer que é manso. Mexa com ele quando ele fala. Quando confronte ele com seus ensinamentos. Já tivemos aqui pessoas de ensinamentos terríveis. Ao confrontá-lo, eu tive que confrontá-lo com a palavra de Deus, só porque era um pastor de nome. Ele disse se eu continuasse confrontando com ele, que ele me empurrava do púlpito embaixo e me pisava no pescoço. E eu disse a ele que isso não me intimidaria. Porque o que eu quero, o que eu queria e vou continuar é mostrando a palavra de Deus como ela é, independente da gravata e da posição social que o indivíduo usa. A posição social dele não está acima da palavra de Deus. A posição intelectual dele não pode suplantar a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. A Bíblia fala de mansos. Manso. Deixa eu dar um exemplo do que é uma pessoa mansa aqui. Eu não conheço pessoalmente, mas eu posso reconhecer que ele é uma pessoa mansa e humilde. Eu não sei agora, porque faz tempo que eu não estou com a CPAD, mas o pastor Antônio Gilberto, que era consultor doutrinário da Assembleia de Deus, eu posso dizer para vocês que é uma pessoa mansa, humilde, porque aconteceu uma coisa no ano de 2000, entre 99 para 2000, perdão, entre 80 para 90, e eu, ali naqueles momentos, na cidade, congregava em Bom Jesus da Lapa, e conversando com o pastor José Rodrigues, ele disse, ó, Juraci, você está certo, mas eu não posso me manifestar. Vim para Salvador, o pastor do campo disse para mim que eu comesse o peixe, deixasse as espinhas, e eu disse para ele, pastor, eu não gosto de peixe, e resolvi escrever para a CPAD, e precisamente para o pastor Antônio Gilberto, e pedi a ele que ele me desse uma explicação com base na Bíblia, se aqueles ensinamentos, se aquelas figuras que lentamente ia sendo colocada na capa das nossas lições, se não estava se chocando com os ensinamentos da palavra de Deus.
A carta eu escrevi ao pastor Antônio Gilberto. Eu não lembro bem, foi no segundo trimestre do ano de 92. Mas se você tiver na sua casa a lição de jovens e adultos do quarto trimestre de 92, você vai ver uma coisa interessante. Vai ter uma vinheta, essa lição tem uma vinheta do lado, que diz assim, Capé de Conselho Administrativo das Assembleias de Deus, em reunião extraordinária, dia 31 de julho corrente, isso é 31 de julho do ano de 92, decidiram reprovar viamente todas as publicações da capa da revista. Isso é uma pessoa mansa, uma pessoa humilde. Eles fizeram reunião, reconheceram que estavam errando. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Antônio Gilberto, porque foi por causa dele que corrigiram naquela época aquelas distorções doutrinárias. O 6 diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ô irmão, mas precisava falar de justiça dentro da igreja? Esse é o princípio básico que rege. Como vamos falar de amor para um povo que prega todos os dias? Como vamos falar de justiça para aquele que tem a Bíblia como seu manual? Mas ainda há injustiças. Ainda há irmãozinho sofrendo no meio da igreja, quando a igreja tinha todas as condições para atendê-la. As igrejas já não têm obra social o quanto era para ter. O que elas arrecadam, o que elas têm condições de fazer, ela não faz um sexto do que elas têm condições de fazer. E aqui tem falando, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E ainda são tratados, os irmãos ainda são tratados pela condição social que eles têm. Se o indivíduo tem uma boa condição social, ele é bajulado. Ele não pode sofrer uma dor de barriga que os líderes estão na casa deles. Mas se é uma pessoa que não tem uma condição social, as pessoas nem sabem que ele adoeceu. Nem sequer as visita. Isso é uma injustiça social. O 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Outro exemplo prático. Congregando em Mata Escura, em Salvador, no bairro de Mata Escura, um irmãozinho tropeçara e caíra. Isso é, ele adulterou. Mas para Deus eu pergunto para você, qual é a diferença entre adulterar e mentir nos púlpitos? Eu nunca vi alguém sendo disciplinado porque mentiu. E é o que mais você vê. Mas assim, mentira nos púlpitos, sim. Mentirosos, charlatões, dizendo que Jesus está mandando eu dizer isso, Jesus está mandando eu dizer aquilo, quando Jesus nem eles conhece. E ali todo mundo naquela igreja se voltaram contra aquele irmão e começaram a tirar a pedra. E eu disse ao pastor daquela igreja: pastor, se eu só tenho amigo quando eu não preciso, eu não tenho amigo. Ele não gostou. Mas eu, irmão, eu não tenho preocupação se as pessoas gostam do que eu falo ou não. A minha preocupação é em agradar aquele que é o Criador de todas as coisas. O 9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Hoje nós não temos, a figura dos pacificadores já não existe mais. Quando alguém surge com a história, alguém, em vez de pacificar, e começa a dizer: eu já sabia. Esse ou aquele já demonstrava isso. Em vez de orar, em vez de buscar uma saída de joelho, querem logo acabar com a vida daquele irmãozinho. O 10 diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque dele é o reino dos céus. O que é ser justo, irmão? Ser justo é você ter condições de reconhecer que errou e que o seu adversário, no caso, que se for um adversário, realmente está com a razão. Ser justo é você ter a coragem de dizer para as pessoas: você errou, você deve pagar pelo seu erro, mas eu estou aqui para te ajudar no que for. Você não pode negar a existência do fato, mas não pode deixar de ter a misericórdia para com aquele que errou. Ser justo é você ter coragem de dizer no meio da igreja: esta igreja não está cumprindo o papel dela aqui na terra. Os líderes viraram popstar, querem ser aplaudidos pelas multidões, querem estar nas mídias. O que eles pregam já não se chocam mais. Aquele nome que ganharam lá atrás, na época da Revolução Luterana, que aqueles príncipes se revoltaram com aquelas decisões do rei, que daí passou a se chamar protestante, e aquele título já não encontra mais. Sabe por quê? Porque os líderes já não protestam mais contra o pecado. A visão dos líderes é uma visão ecumênica, e uma visão ecumênica é uma visão satânica. Porque Jesus não pode comer no mesmo prato de Baal, espiritualmente falando. O 11 diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguires, e mentindo disseram todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nessa última eu quero dizer que há um ano atrás, levantaram uma calúnia sobre a minha vida terrível. Levantaram para derrubar. Só que não derruba quem Jesus colocou de pé. Eu posso dizer para você que foi um filho ou uma filha de Satanás, eu nem quero saber quem foi. Nem quero saber quem foi. Porque para mim uma pessoa dessa é um lixo, é um instrumento. O que é um instrumento do diabo para mim não tem valor, é um verme, é um lixo. Mas eu tinha sempre minha cabeça erguida porque eu me conheço e conheço o Deus a quem eu sirvo. Ai daquele que se levantar contra o servo do Senhor, fielmente caminhando. Irmão Davi disse que terrível é cair nas mãos de Deus. Eu peço a essa pessoa, ela precisa pedir perdão para que Jesus possa perdoá-lo pelo tão mal que ela causou na minha vida. Ela não sabe o mal que ela me causou, mas eu estou pronto para perdoá-lo. Sabe por quê? Porque só perdoando que seremos perdoados. Então, meu irmão, vamos pregar a palavra de Deus como ela é. Não importa o que as pessoas digam ao meu e ao teu respeito. Se estivermos caminhando de acordo com a palavra de Deus, nós seremos abençoados por Cristo. E o nome do Senhor será exaltado em nossa vida. Amém.